Os ureteres. Bem, os ureteres, eles são tubos, basicamente formados por músculo, e que promovem a condução da urina através de peristalse. Então aqui a gente tem a formação, certo? Dos cálices maiores, pelve renal, da pelve renal, os ureteres. Sendo que eu quero falar para vocês que existem 3 áreas de constrições. Vamos colocar bem aqui em cima. Constrições. Essas constrições, elas são importantes, pois entendendo elas a gente consegue perceber a clínica da doença da nefro ou ureterolitíase, Basicamente, nós temos a interrupção da condução da urina por causa de um cálculo, mas não pode ser apenas um cálculo. Existem casos que são tumores, que são infiltrações e assim por diante. A gente não vai entrar em detalhes, porém, essas áreas de constrições são áreas prováveis onde um cálculo, uma pedra, um cristal formado por componentes químicos que podem então formar uma região de constrição que impede então que vai impedir clinicamente a descida desse material, certo? As 3 áreas de constrições nós vamos chamar de JUP, transição dos vasos ilíacos e JUVE. O que isso quer dizer? A JUP é a junção uretero-piélica. Piélica se refere a rim, então a junção uretero-piélica. A junção uretero-piélica, então vai ser esta porção bem aqui, vai ser a primeira área de constrição do rim. A segunda é quando do ureter. A segunda vai ser aqui nessa porção aqui, onde o ureter cruza com os vasos ilíacos. Cruzando com os vasos ilíacos, a gente observa aqui nessa imagem, forma uma constrição desses vasos. Então, formando a transição dos vasos ilíacos. E, por fim, a JUVE. A JUVE é a junção uretero-vesical. Vesical, então, vem de saco, vem de bexiga. Vesical, então, é a nossa bexiga urinária. E uma coisa que eu quero salientar para vocês, um mecanismo interessante é que o ureter ele entra na bexiga dessa forma. Aqui está a parede da bexiga. Então ele entra oblíquo. Quando a bexiga se enche, ocorre uma certa pressão, e essa pressão faz com que essa parede abaule essa abertura aqui. Então não ocorre com frequência o refluxo dessa urina. Não ocorrendo esse refluxo, a gente consegue então manter a continência dentro da bexiga. Fazendo a continência dentro da bexiga por causa dessa parte oblíqua, nós temos então a junção uretero-vesical. Os ureteres são vascularizados por várias artérias. Então aqui eu coloquei mesmo só a título de curiosidade, pois de fato vocês observam que não existe a artéria ureteral. Na verdade são os ramos ureterais da artéria renal, da gonadal, da aorta ilíaca comum, a ilíaca interna e assim por diante. E aqui vocês observam então a área do cruzamento do ureter, certo? Do ureter abdominal. Essa parte aqui vai ser então dito de ureter abdominal, e após o cruzamento com os vasos vai ser dito ureter pélvico. Esse é o ponto anatômico que a gente vai observar. E aqui, passando então a artéria ilíaca comum, na verdade são os vasos ilíacos comuns, a gente vai ter então todo esse suprimento aqui, que não vale a pena a gente entrar em detalhes. De inervação dos ureteres, a gente vê que ele recebe tanto do plexo renal,
quanto do plexo aórtico, quanto do plexo hipogástrico superior. Esses plexos a gente vai entrar em detalhes na aula de sistema nervoso autônomo, então apenas aceita essa informação, ok? Isso quer dizer então que existe inervação tanto simpática quanto parasimpática para os ureteres, só que a que mais predomina é a simpática. A parasimpática ela vai ser feita pela contribuição do nervo vago, para essa parte que recebe então o plexo renal e aórtico, e enquanto que essa parte do plexo hipogástrico superior é dada pelos nervos sacrais, S2 e S4, e esses nervos vão contribuir parasimpaticamente para a formação desse plexo, além dos nervos de L1 a L3 simpaticamente, tá? Então esses são as estruturas nervosas envolvidas com essa inervação. A bexiga. A bexiga então vai ser o último órgão dessa aula. Eu vou mostrar para vocês então o seguinte: a bexiga ela vai ter uma morfologia. Ela vai ser um órgão basicamente muscular, um órgão oco, na verdade a gente chama de bexiga por lembrar um balão mesmo, e em formato de barco. Isso a gente vai ver nas próximas imagens, mas basicamente a bexiga ela não é uma perazinha, ela não é simplesmente uma bolotinha. Ela vai ter um aspecto peculiar quando está vazia. Quando está cheia, ela tem um aspecto mesmo arredondado. Bem, a localização. Aqui a gente está enxergando o osso pubis, certo? Aqui, na verdade, é um osso pubis de cada lado, e aqui é a sínfise púbica. Por causa disso, nós chamamos a vesícula como sendo um órgão retropúbico. Além disso, ela é infraperitoneal, ou seja, o peritônio passa por cima da bexiga, não chega a envolver a bexiga. E está localizado na pelve maior, que é uma subdivisão dos ossos do quadril, da pelve. Ligamentos da bexiga. Na verdade, assim, não se assustem com essa imagem. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: nós temos basicamente os ligamentos pulvo-vesicais, laterais e mediais. Aqui a gente está observando, tá? Os mediais e os laterais. Aqui a gente está observando, por exemplo, aqui os mediais e os laterais aqui, tá? Claro, isso eu estou apontando de um lado só. Esses ligamentos promovem a fixação da bexiga pela sua base, onde ela vai ser envolvida então aqui anteriormente com o pubis. É por isso que o nome é pulvo-vesical. Vai ser o ligamento, esse ligamento medial então conecta a bexiga ao pubis, e o pulvo-vesical lateral ele vai já unir, ele vai na verdade prender a bexiga com a fáscia, com essa fáscia que a gente vê aqui, se une com a fáscia pélvica, então promovendo a fixação da bexiga. Além disso, nós temos aqui dois ligamentos que vão ser os ligamentos umbilicais. Nós temos aqui o ligamento umbilical mediano, que se insere na extremidade anterior da bexiga, e temos os ligamentos mediais, ligamentos umbilicais mediais de cada lado, e esse aqui é o ligamento umbilical mediano. Esse ligamento, o mediano, ele vai se inserir na bexiga. Essa inserção na bexiga faz com que haja uma forma de prender a bexiga nesse sentido que a gente observa aqui, de superior para inferior. E na verdade, esse ligamento ele é um resquício fibroso do úraco. O úraco, então, ele é um resquício também, ele é na verdade uma evolução do alantoide, que
vai ser uma diferenciação orgânica na fase embrionária do ser humano. Então existem pessoas que que têm o úraco ainda patente. Isso é uma variação anatômica. Aqui mesmo, e outro ligamento que eu quero mostrar para vocês é o ligamento lateral vesical. O ligamento lateral vesical é esse aqui que a gente observa, tá? Que também vai ajudar a bexiga a se prender na face pélvica. E também com outros ligamentos que vão ser formados, principalmente na mulher. A topografia da bexiga. Bem, laterais à bexiga a gente não tem basicamente nada, mas acima dela nós vamos ter os intestinos, basicamente o intestino delgado. Aqui a gente está visualizando um homem, certo? Um homem cortado sagitalmente, onde nós vamos ter anteriormente o púbis, posteriormente e inferiormente a vesícula seminal, inferiormente nós vamos ter a próstata, posteriormente nós vamos ter o reto. E aqui, esse feixezinho que a gente está vendo bem aqui, saindo bem aqui, vai ser o ligamento umbilical mediano. Já na mulher, a gente vai ter uma diferenciação. Aqui a gente está enxergando a bexiga da mulher vazia, certo? A bexiga vazia da mulher, perdão. E aqui está até mais bonitinho aqui esse ligamento, o ligamento umbilical mediano. Anterior está a pelve. Posterior, nós vamos ter bem escondidos entre, na verdade nessa região aqui, entre o útero, esse aqui é o útero, certo? Entre o útero e a bexiga, nós vamos ter uma escavação. Nós vamos chamar de escavação vésico-uterina, ou útero vesical, certo? Aí aqui vai ocorrer uma deflexão do peritônio, ou seja, o peritônio, que é a camada que envolve o abdômen internamente. Ele vem, vai fazer uma deflexão e volta. Fazendo então esse processo, a gente vai identificar algumas diferenciações na pelve feminina, onde a gente vai ter esses ligamentos feitos por peritônio. Então, à frente da bexiga, o púbis, atrás da bexiga, nós vamos ter aqui, e acima também, né? Ele é um órgão antero-posterior, o útero. Vocês observam que o útero está acima da bexiga. Então, quando a bexiga enche, empurra o útero para trás. E quando o útero está grande, ou seja, com uma criança, com um bebê, nós vamos ter aqui a bexiga fazendo compressão em cima da bexiga. O útero fazendo compressão em cima da bexiga por causa de uma criança de 2, 3 quilos, causa uma certa incontinência urinária na grávida. Então, por isso está explicado, por causa da anatomia exercendo pressão sobre a bexiga. Além disso, a bexiga está anterior ao reto. Então, posteriormente, a gente tem aqui o reto, né? Ok? A bexiga também, ela tem as suas divisões. Nós vamos ter a bexiga dividida no ápice. O ápice vai estar então conectado com o ligamento umbilical mediano. Nós vamos ter um fundo, certo? Além disso, nós vamos ter o corpo da bexiga e o colo da bexiga. O colo da bexiga é essa região aqui, onde vai ocorrer uma constrição e vai seguir adiante para formar a uretra. Sendo que aqui, o que eu quero mostrar para vocês também, esse aqui é o músculo da bexiga, certo? O músculo da bexiga se chama detrusor. Então, o músculo detrusor é o músculo da bexiga, certo? Então, aqui, ela mais ou menos vazia, a gente vai ver que ela tem um aspecto em barco, certo? Eu vou mostrar para vocês melhor na próxima imagem, nas próximas. Além disso, aqui a gente observa a bexiga internamente. Ela tem alguns acidentes anatômicos. Aqui a gente tem as pregas
as pregas vesicais, certo? As pregas vesicais mucosas, que são essas preguinhas que a gente tem aqui. E essas pregas, elas vão desaparecer quando a bexiga encher. Porém, nós temos uma região da bexiga que sempre vai permanecer lisa, independente da bexiga estar cheia ou vazia. Vai ser a região do trígono. O trígono da bexiga, então, vai ser essa região aqui. Ela vai ser levemente elevada, sempre lisa. E por ser um triângulo, nós temos em cada uma das pontas do triângulo uma estrutura. Nessas pontas aqui do triângulo, da base do triângulo, nós vamos ter os ósteos dos ureteres, ou seja, os ureteres que aqui está representado, eles vêm e perfuram a bexiga de forma oblíqua, como eu falei para vocês. Aí forma o ósteo dos ureter, o ósteo do ureter. E aqui, nessa constrição, nós temos aqui o ósteo interno da uretra, certo? Onde seria então a região do colo da bexiga. O colo da bexiga, então, é essa porção final. Essa porção final aqui que a gente observa. Toda essa porção final. E o buraco, ou seja, o forame, o ósteo de comunicação da bexiga com a uretra, vai ser chamado de ósteo interno da uretra. Não confundam. Isso aqui. Toda essa estrutura aqui é o colo da bexiga. E apenas o forame, apenas o ósteo vai ser o ósteo interno da uretra. E aqui por cima, recobrindo a bexiga, nós temos o peritônio. Então por isso que ela é infraperitoneal. As faces da bexiga. A bexiga vai ter uma face superior, aqui está representado pelo número 1. Ela vai ter uma face infero-anterior, ou seja, é como se fosse um barco, uma ínfero anterior de um lado e do outro, certo? Só que como a bexiga ela é um órgão que quando cheio é praticamente esférico, a gente não vai dizer que é ínfero anterior direito e esquerdo, tá? Mas a gente vai chamar apenas de ínfero anterior. Então, toda essa parte, digamos que isso aqui seria a ponta de uma lancha, de um jet ski, então vai ser toda a face ínfero anterior. Aqui vai ser a face superior. E aqui atrás, fechando esse triângulo, que seria bem aqui, seria a face posterior, número 2. A vascularização da bexiga é feita pelas artérias vesicais superiores, tá? E aqui estão representadas, e as artérias vesicais inferiores. Essas artérias vesicais superiores e inferiores são oriundas da artéria ilíaca interna. E ramos, e a artéria, por exemplo, a artéria glútea e a sacral lateral, elas promovem ramos que vão para a bexiga. Então isso a gente também pode observar. Além disso, a formação venosa, ela vai ser as tributárias, as veias vesicais superiores e inferiores, elas vão todas drenar para a veia ilíaca interna, certo? Então faz uma verdadeira correlação. Só que na bexiga nós vamos ter uma grande vascularização venosa, uma grande drenagem venosa formando o plexo venoso vesical. O plexo venoso vesical, então, ele tem que ser muito bem cuidado pelo cirurgião na hora da cirurgia que manipule a bexiga, pois sangra bastante. A inervação da bexiga. Aqui a gente vai ter então esses componentes, onde a gente vai ter a formação do nervo hipogástrico, certo? O nervo hipogástrico vai formar o plexo hipogástrico inferior. E aqui formando então o plexo hipogástrico inferior, ele vai receber então as fibras de L1 a L3. E aqui a gente vai ter os ramos parasimpáticos dos nervos sacrais de S2 a S4. Ok? Essa vai ser então a divisão que a gente vai ter para a inervação da bexiga. Só que ela vai ser então oriunda desses plexos aqui. O plexo sacral, que a gente observa aqui, e o plexo hipogástrico.
Bem, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem conosco.